Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje o tema é, olha, fascinante. A Didaqué Isso mesmo, também chamada de A Instrução dos 12 Apóstolos. é um dos textos cristãos mais antigos que a gente tem. Coisa do primeiro século mesmo, ali entre 60, talvez 90 depois de Cristo. E não é pouca coisa, né? O estudioso Johannes Kosten chegou a dizer que é o documento mais importante da era pós-apostólica. Pensa nisso. É muita responsabilidade. E o contexto ali, nossa, pouco depois da destruição do Templo de Jerusalém, um momento super conturbado. Exato. E aí, Súdia Didaqué parece que era um tipo de guia, sabe? Um manual prático para as comunidades cristãs que estavam começando, provavelmente na Palestina ou talvez na Síria. Manual de instruções da fé, quase. E é isso que a gente quer explorar hoje. Como era a vida, a fé, as práticas desses primeiros cristãos através desse texto. E o que disso ainda fala com a gente hoje. Bom, vamos lá. Litúrgica dos sacramentos. A terceira parte foca na vida em comunidade, tipo liderança, como conviver. E, por fim, uma sessão mais curtinha sobre o fim dos tempos. Legal. Vamos começar por essa base ética, então. O caminho da vida e o da morte. É um contraste bem forte, né? Totalmente. O caminho da vida é centrado naquelas duas coisas, amar a Deus e amar ao próximo. Lembra direto o que Jesus fala em Mateus, né? E chega a pedir para orar por quem persegue. É um nível de exigência alto, né? Muito. E o caminho da morte? Bom, aí lista o que evitar. Matar, adulterar, cobiçar, idolatria. O básico do que afasta de Deus, né? Sim, e o interessante é que os capítulos seguintes, do 2 ao 4, detalham mais isso. Falam para evitar cobiça, mentira, inveja e até umas práticas que eram comuns na época, tipo astrologia, magia. Ah, isso é curioso. Mostra um contraste cultural já. Exato. E insiste muito na mansidão, na paciência, em dividir com quem precisa, confessar os pecados. E tem um ponto bem direto no capítulo 2, a proibição do aborto. Nossa, já naquela época? Isso mostra uma postura bem definida, né? Contra certas práticas do mundo romano. Sem dúvida. É fascinante ver como essa ética moldava a identidade da comunidade desde cedo. Com certeza. E como essa ética toda se ligava com o culto, com as celebrações. Aqui eu acho que fica bem interessante. Capítulo 7 é a X, né? Liturgia. Isso. O batismo, por exemplo. A Didaque diz que a preferência é por água corrente, viva, e usando a fórmula da Trindade. Tinha até jejum antes. Ah, interessante, o jejum pré-batismo. Sim, mas olha a praticidade. Se não tivesse água corrente, tudo bem usar outra água. Podia até ser por aspersão, jogar água sobre a cabeça. Havia uma flexibilidade ali. Entendi, uma adaptação à realidade deles. E a Eucaristia? A Eucaristia, nos capítulos 9 e 10, é chamada de alimento espiritual, uma ação de graças. As orações que eles usavam lembram bênçãos judaicas, mas com um sentido novo, cristão. E quem podia participar? Aí um ponto-chave, só os batizados. Isso reforça a ideia de uma comunidade com limites claros, com uma iniciação. Faz sentido. Uma identidade forte. E tem mais detalhes práticos. Orientações sobre jejum às quartas e sextas. Eles faziam questão de diferenciar dos hipócritas. Hipócritas? Quem seriam? Provavelmente uma referência a algumas práticas de jejum judaicas da época que eles viram como talvez ostentosas ou feitas só para aparecer. Eles queriam um jejum diferente, mais autêntico, e também recomendavam rezar o Pai Nosso 3 vezes por dia. 3 vezes. Mostra uma disciplina de oração bem presente no dia a dia. Essa ligação fé e vida prática é muito forte no texto todo, né? Totalmente. E além da liturgia, como funcionava a comunidade em si? Os capítulos 11 a 15 falam disso, né? Hospitalidade, liderança. Exato. Tinha regras para acolher o pessoal que chegava, viajantes, profetas. Mas, olha só, com prudência, tinha um critério para discernir se um profeta era verdadeiro ou falso. Ah, é? E qual era o critério? Basicamente, a coerência de vida. O sujeito vivia aquilo que pregava. Seguia o exemplo de Cristo. Ou estava ali buscando algum ganho pessoal, dinheiro. Se pedisse dinheiro, já era um sinal de alerta. Entendi. Então, a vida falava mais alto que as palavras. Isso. Mostra que eles tinham que lidar com figuras itinerantes e nem todas eram bem intencionadas.
né? A hospitalidade era importante, mas tinha que ter esse discernimento. E a escolha dos líderes, bispos, diáconos. Também muito cuidadosa. O texto pede para escolher gente mansa, desprendida de dinheiro, fiel, provada. A integridade era fundamental. Integridade e coerência, de novo. Sempre. Se a gente conecta isso tudo, vê um esforço enorme para construir uma comunidade unida, ética. O capítulo 14, por exemplo, fala que antes de celebrar juntos, era preciso se reconciliar para que o sacrifício fosse puro. Nossa, que forte isso. A unidade era condição para a celebração. Exatamente. E a partilha de bens também aparece como algo importante. Essa visão integral. A fé se mostra na liturgia, na ética pessoal e na vida comunitária solidária. Faz todo sentido. E para fechar, tem um último capítulo, o 16, sobre o fim dos tempos. Isso, é mais curto. É uma exortação para vigiar, porque a vinda de Cristo seria inesperada, como um ladrão na noite. Alerta sobre falsos profetas, perseguições. Um chamado à perseverança, então. Exatamente. Mas com uma promessa no final: salvação para os que perseverarem firmes na fé. Era para manter a comunidade alerta e fiel, mesmo no meio das dificuldades. Entendi. Bom, então, o que tudo isso significa para a gente? A Didaqué parece ser esse guia, como você disse, muito direto, muito prático. É isso. Não é um livro de teologia cheio de abstrações. É um manual para viver o cristianismo no dia a dia, na celebração e, crucialmente, em comunidade. Tem uma simplicidade, mas uma profundidade focada no essencial, né? Perfeito. E a relevância disso hoje, acho que vai além do valor histórico, que já é imenso. Esses ensinamentos sobre amor, humildade, partilha, discernimento, vigilância continuam muito atuais, né? Com certeza. A Didaqué acaba sendo um lembrete dessa essência da fé que era vivida de forma tão comunitária, tão concreta. E isso talvez nos leve a uma última reflexão, né? Sim, fica uma provocação, talvez. Considerando essa ênfase tão forte da Didaqué na vida em comunidade, na responsabilidade de um pelo outro, na partilha real, como é que esses princípios lá do início do cristianismo podem desafiar ou, quem sabe, inspirar a nossa forma de viver a fé hoje, num contexto que muitas vezes é bem mais individualista? Uma ótima pergunta para a gente levar dessa conversa.